Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor, quando as flores trazem... Saudamos a todos nossos preciosos e amados ouvintes, no precioso nome, amável nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós é uma imensa satisfação, é um prazer muito grande podermos estar entrando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor. E cremos que em mais essa oportunidade, Deus certamente falará contigo, Deus certamente abençoará cada um de nossos ouvintes. Nós vamos ler as Escrituras nessa oportunidade, no livro de São Mateus, no capítulo 3, versículo 10 a seguir. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Que a graça de Deus seja acrescentada à palavra que foi lida nessa oportunidade. Eu daria um pequeno título a essa mensagem e eu a intitularia com o título: Assim nos convém cumprir toda a justiça. Amados e preciosos ouvintes, muitas pessoas se perguntam sobre o porquê da razão de Jesus ter sido batizado quando ele não tinha pecado, não era pecador, não tinha do que se arrepender, e mesmo assim ele desceu às águas e foi batizado com o batismo de João, que era um batismo para arrependimento. Muitos procuram encontrar uma resposta para isso, e alguns dizem: ele se permitiu ser batizado para nos deixar um exemplo, para dar um exemplo a nós que também devemos ser batizados. Essa não é verdadeiramente a resposta. É claro que, num certo sentido, ele estava dando um exemplo de obediência, mas a resposta para a questão de Jesus ter sido batizado é algo muito mais profundo do que nós podemos pensar. O batismo de Jesus nos leva a meditar, nos leva a tirar uma lição para nós, uma lição realmente grandiosa. Agora, olhe você e observe você. O batismo, antes de alguém ser batizado, primeiro ele tem que confessar os seus pecados, se arrepender e assim ser batizado. Porque o batismo ele vem após a confissão. Agora, Jesus não tinha nenhuma confissão a fazer, porque ele era santo. Então veja vocês, por que ele teria de ser batizado se ele não tinha do que se arrepender? Se ele era santo, se ele era perfeito? E como eu disse, alguns dizem: não, ele somente se batizou para nos dar exemplo de obediência. Não, essa não é toda a resposta. A resposta de Jesus, o porquê de Jesus ter sido batizado, vai muito mais além. E eu quero mostrar para os ouvintes nessa oportunidade. Jesus, ele é o quê? O nosso sumo sacerdote. E veja que quando João disse: não, de maneira alguma, eu não irei batizá-lo,
é eu que devo ser batizado por ti. O que disse Jesus a ele? Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, ou seja, Jesus, ele foi batizado para o cumprimento de todas as Escrituras. Você diz, como assim? O cumprimento de todas as Escrituras. A Bíblia diz que o Velho Testamento, ele era sombra dos bens futuros. O cordeiro que era morto lá no Velho Testamento apontava para Cristo, nosso cordeiro, que um dia seria sacrificado pelos nossos pecados. Mesmo o sábado que era guardado no Velho Testamento, ele apontava, porque lá no Velho Testamento, quando se guardava um sábado, se fazia o descanso do corpo, o homem descansava do seu trabalho e tinha um dia para descansar o seu corpo. Mas aquilo estava apontando para algo maior. O que? Seria o descanso que haveria de haver para as nossas almas. E quando Jesus, o nosso verdadeiro sábado chegou, o nosso verdadeiro descanso chegou, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a Bíblia diz, porque Jesus, até do sábado é Senhor. Ou seja, ele é maior do que o sábado. O sábado apontava para ele. O sábado era um descanso do corpo, apontando para um descanso da alma. E quando hoje nós recebemos Cristo em nossas vidas, não somente recebemos um descanso natural, mas recebemos o descanso para a alma. O homem que está cansado do pecado, ele simplesmente recebe o refrigério e ele descansa de suas más obras para viver uma vida completamente na presença de Deus. Então veja, ouvintes, que Jesus, ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, mas ele disse que ele deveria ser batizado para cumprir toda a justiça. E como nós estamos dizendo, o Velho Testamento era um tipo. O que acontecia lá apontava para os bens futuros. E Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote no Velho Testamento, quando ele era consagrado, primeiro ele tinha que ser lavado, para depois ele ser ungido. Primeiro ele era lavado, você encontra isso no livro de Êxodo, versículo 29, ou melhor, capítulo 29, versículo 4 a seguir. Eu quero ler para nossos ouvintes sobre como era feita a consagração de um sumo sacerdote. Êxodo capítulo 29, versículo 4 a seguir, nos diz: Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos, e vestirás Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice. Então veja, Deus estava falando sobre a consagração de Arão. Primeiro ele teria que ser lavado, para depois ser consagrado, para depois ser ungido. E Cristo, o nosso sumo sacerdote, o qual intercede por nossos pecados, ele seria ungido pelo Espírito Santo. Mas antes dessa unção vir sobre ele, foi necessário que ele fosse lavado nas águas do Rio Jordão. Por isso, então, ele não somente estava sendo batizado para nos dar um exemplo, mas como ele estava cumprindo com a palavra. Porque da mesma maneira que o sumo sacerdote era ungido no Velho Testamento, o nosso sumo sacerdote Cristo, ele seria ungido, mas para isso ele também teria que ser lavado. Assim como Arão, antes de ser ungido, ele foi primeiro lavado. Então veja, ouvintes, que isso é um grande exemplo para nós meditarmos. O próprio Deus, Jesus Cristo era o próprio Deus. Ele cumpria com todas as Escrituras. Ele
estaria sendo ungido com o Espírito Santo, sendo o nosso sumo sacerdote. Ele se submeteu a todos os procedimentos bíblicos. Ele poderia dizer, não, tudo bem, Arão teve que ser lavado antes de ser ungido, mas eu sou o próprio Deus. Mas ele simplesmente se submeteu à palavra, se submeteu à obediência, porque ele disse, me convém cumprir toda a justiça. Na mensagem pregada pelo profeta desta era, parágrafo 89, ele diz: e então aquele óleo de unção, derramando sobre ele para ungí-lo. Arão era ungido com óleo, ele foi ungido com o Espírito Santo, Cristo foi ungido com o Espírito Santo, pois João testificou, vendo o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, e uma voz dizendo, este é meu filho amado em quem me comprazo. Então a Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo, saiu fazendo boas obras. Vem, ele foi ungido. E antes dele ser ungido, ele teve que cumprir toda a justiça. Vem, ele teve que ser lavado com água antes da unção vir sobre ele. Então aí está a razão pela qual Jesus teve que ser batizado. Ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, mas ele era o nosso sumo sacerdote. Ele estava prestes a receber a unção como sumo sacerdote. E a Bíblia nos mostra que o sumo sacerdote, antes de ser ungido, primeiramente tinha que ser lavado. E ele, como sendo o nosso sumo sacerdote, ele foi lavado pelas águas, foi lavado ali no Rio Jordão, para depois receber a unção do Espírito Santo sobre ele, para se tornar então o nosso sumo sacerdote. E hoje ele faz intercessão pelo pecado do homem. Todo aquele que nele crê. São João capítulo 3 diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importava que o Filho do Homem fosse levantado. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. A Bíblia também diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso advogado, ele que intercede pelos nossos pecados, porque de nós mesmos não temos condições de chegar diante de Deus. De nós mesmos não temos santidade própria para chegar ali. Por mais bom que seja o homem, por mais santo que ele possa ser, por mais que ele tenha boas obras, ele nunca chegará à condição de dizer, eu sou perfeito, eu posso chegar à presença de Deus. Nós necessitamos da perfeição que vem através de Cristo, o nosso advogado, o nosso sumo sacerdote que intercede por nós. E a nossa santidade está representada em Cristo. Mas para que ele se tornasse esse sumo sacerdote, ele teve que cumprir com toda a palavra. Assim como Arão, antes de ser ungido sacerdote, foi lavado com água, assim Cristo também, antes de ser ungido nosso sumo sacerdote, antes do Espírito Santo descer sobre ele, ele teve que descer as águas do Jordão. Mas quando ele desceu as águas e foi lavado, então ele saiu do Rio Jordão. E João Batista olhou e disse que estava enxergando a pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele, ungindo, fazendo dele o Cristo ungido. Agora, eu quero tomar dessa lição, amados ouvintes, nessa oportunidade. Você observa Cristo, o próprio Deus, se submetendo a toda a justiça da palavra, cumprindo com todas as escrituras. Quem somos nós para deixarmos de lado algo das escrituras? Quem somos nós para nos acharmos na dignidade de deixar de obedecer esta ou aquela palavra e dizer, porque eu tenho sido um bom homem, porque eu tenho sido uma boa mulher, eu acho que eu poderia deixar essa parte da escritura e simplesmente passar impune diante de Deus. Quando o próprio Deus, ele se submeteu a toda a palavra. Ele simplesmente tomou todas as escrituras. Ele se andou passo a passo por dentro da palavra de Deus. Nós podemos olhar aqui como exemplo também, quando Deus enviou Noé para trazer
fazer a arca para o salvamento daqueles que crescem, daqueles que se arrependessem de seus pecados. Deus falou para Noé: você construirá uma arca feita com madeira de gofer. Você sabe que a madeira de gofer era a pior madeira que existia. Era a madeira mais inválida que havia. Uma madeira toda porosa, uma madeira fraca. Mas Deus disse: você construirá a arca com esta madeira, porque Deus sabia que era a única madeira que teria espaço nela para que o betume penetrasse. E o que fez daquela arca forte para resistir o dilúvio não foi a madeira, mas foi o betume, aquela resina que foi despejada sobre a madeira e ela penetrou em todos os poros, em toda a fraqueza da madeira, e aquilo se tornou como um aço. Assim também, o que nos dará graça para subirmos no dia do arrebatamento não é a nossa bondade, não é a nossa grandeza, mas é o betume, o Espírito Santo em nós. É nós nos submeter à palavra, e quando a palavra penetra em nossas vidas, quando o Espírito Santo penetra em nossos corações, então ele nos faz fortes para resistir o império do mal, para resistir às pressões de Satanás que se levantam contra nós diariamente. Agora veja vocês, ouvintes, que muitas vezes o mandamento de Deus para nós é algo estranho. Pense você, nos dias de Noé, como era estranho para Noé, ele anunciando ao povo dizendo: haverá um grande dilúvio, toda a terra será coberta de água. Deus me enviou para fazer uma arca, e essa arca será a única que irá resistir o juízo. E quando alguém perguntava a Noé: qual o material que você vai usar para fazer essa arca, para resistir toda a fúria da tempestade? Noé simplesmente dizia: eu estarei usando a madeira de gofer. Oh, as pessoas olhavam uns para os outros e por certo riam, criticavam, zombavam e diziam: esse homem está louco. Essa é a pior madeira. É uma madeira que facilmente vai se encharcar e vai afundar. Como ele poderá fazer uma embarcação para fugir da ira de Deus com essa madeira terrível? Noé, nós vamos lhe dar um conselho. Nós somos especialistas em embarcações. Nós conhecemos a madeira melhor para se fazer uma embarcação. Você deve usar esta madeira, você deve usar aquela madeira. Mas veja vocês, Noé se parou firme no que disse Deus. Porque a Noé convinha cumprir com toda a justiça. A Noé convinha obedecer toda a palavra de Deus. Mesmo que a palavra de Deus fosse estranha para os homens, mesmo que a palavra de Deus fosse loucura para os homens, mas convinha a Noé cumprir com toda a justiça. Mesmo sendo criticado, mesmo sendo taxado de louco, ele tinha dentro de si uma firme revelação que Deus tinha falado aquilo, e que por mais que aquilo que Deus tinha falado parecia ser loucura, Deus estava comprometido com a sua palavra, e somente ele teria sucesso se ele obedecesse aquilo que Deus disse. Trazendo isso para nossos dias, nós vemos que hoje, nos dias em que nós vivemos, se tornou loucura servir a Deus, porque estamos vivendo em um mundo cheio de religiões, estamos vivendo em um mundo cheio de igrejas modernas. E quando você toma a palavra de Deus, a palavra simples, uma palavra humilde, as pessoas riem de você. Eles dizem: o quê? Você quer dizer que você está na verdade? Você, esse povinho tão pequeno, um povinho simples, olha, a minha igreja é a maior igreja que tem na cidade. Nós temos os homens, nossos pastores são formados, são teólogos, são isso, são aquilo. Vocês, esse pequeno grupo, vocês dizem que serão salvos? Olha, a maioria está contra vocês. A maioria crê diferente de vocês. Como vocês podem achar que estão certos, sendo que a maioria ensina diferente de vocês? Assim diziam para Noé. Como você pode dizer que está certo, Noé? Veja, todos os conselhos que estamos tendo, todos os especialistas em navios, dizem que essa madeira que você está usando é a primeira a afundar. Mas Noé estava firmado na palavra. Noé sabia que a ele convinha obedecer toda a palavra. E Noé tinha recebido a revelação dentro do seu coração que o que iria subsistir o juízo não era a madeira em si,
mas era o betume que haveria de ser derramado sobre ela. E Noé tinha recebido essa revelação, que nenhuma outra madeira poderia sugar aquele betume, absorver aquele betume. Somente a madeira de gofer, a madeira mais desprezada, poderia fazer isso. Assim também hoje, ouvintes, quando olhamos para igrejas tão bem formadas, tão bem bonitas, tão bem polidas, grandes teólogos, grandes seminários, os quais formam esses pregadores, você olha e diz, sim, é uma bonita madeira, é uma bonita igreja, mas ela é tão bonita, ela é tão forte, que ela não tem espaço para absorver o Espírito Santo. Esses homens formados, teólogos, eles estão tão bem treinados, que eles não têm lugar em seus corações para receber de Deus o assim diz o Senhor. Eles têm tantos estudos, eles têm tanta teologia, que eles não têm humildade para parar, para ouvir o que Deus tem a dizer a eles. Por isso, as coisas se repetem outra vez. Deus está preparando um povo para o arrebatamento, e esse povo é um povo simples, é um povo que, assim como Cristo, estão dispostos a cumprir com toda a justiça. Mesmo que pareça ser algo como uma loucura, mesmo que pareça ser algo incompreensível pela mente humana, mas aquele que tem a mente de Cristo, ele sabe que a obediência, que Deus não chama de nós, não chama a nós para entender, mas nos chama para crer, nos chama para nos posicionar no que está escrito, nos chama para nos posicionar na palavra, nos chama para nos posicionar nas escrituras. Então veja, amados ouvintes, Jesus Cristo, ele se submeteu a toda a palavra. Ele disse, quando João Batista disse, não, eu tenho que ser batizado por ti, não o Senhor ser batizado por mim. Ele disse, a mim convém cumprir com toda a justiça. A mim convém, em outras palavras, obedecer toda a palavra. Ele era o nosso sumo sacerdote. Ele estaria recebendo a unção sobre ele. E para isso ele sabia que ele teria que ser lavado, assim como a lei dizia que o sumo sacerdote, antes de ser ungido, tinha que ser lavado. Então Cristo estava ali, se submetendo a toda a palavra. Vemos os grandes homens de Deus, um Abraão, um Noé, assim, um Moisés, todos eles se submeteram à palavra de Deus. Olha como era loucura para nos dias de Moisés, um homem como Moisés tirar o povo de Deus das mãos da maior potência, enfrentar o maior exército sem armas, sem nenhum treinamento, sem nenhum esquadrão militar. Mas Moisés, ele sabia que ele tinha a arma mais poderosa em sua vida, que era a palavra de Deus. Era o assim diz o Senhor. Deus tinha dito para ele, vai Moisés, vai com essa vara que tu tens, e eu libertarei Israel do Egito. Assim também, ouvintes, hoje quando estamos vivendo em um mundo da sabedoria humana, em um mundo das coisas, do conhecimento intelectual, Deus continua levando o seu povo à santidade através do que está escrito. E eu te convido nessa oportunidade, ouvintes, é necessário que nós cumpra com toda a justiça de Deus. É necessário que nós nos posicione por toda ela. Se alguém vem para você e diz, não é necessário isso. Não, a questão do lava-pés, isso não precisa. Se você não fizer isso, não importa. Você tem que dizer assim, a mim convém cumprir com toda a justiça. Ah, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, certamente os discípulos batizaram assim, mas hoje a maioria das igrejas batizam nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, Deus não vai se importar se você fizer assim. Você tem que dizer assim, não, meu querido amigo, a mim convém cumprir com toda a justiça. Irmã, quando a Bíblia diz que você não deva cortar os seus cabelos, quando a Bíblia diz que você não deva usar roupas de homens, as igrejas dizem, não, hoje nós vivemos em um mundo moderno, é o mundo da modernidade, as coisas mudaram, Deus não vai se importar, Deus só quer o coração, tanto que você ame a Deus, não importa a maneira que você vista, não importa a maneira que você venha a agir. Se alguém disser isso para você, você diga como Jesus, a mim convém cumprir com toda a justiça, a mim convém cumprir com toda a palavra, a mim convém cumprir com tudo que está escrito, porque Deus
ele está comprometido com aquilo que está na palavra. Então, o nosso compromisso é com aquilo que está escrito. Não é com aquilo que diz o homem, mas é com aquilo que está na palavra de Deus. A Bíblia diz em São João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O que é que testifica de Jesus? Não é a religião, não é o homem, mas é a palavra. Jesus Cristo disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Querido ouvinte, quando os céus e a terra passar, irá passar todo o sistema do homem, toda a grandeza do homem, toda a religião criada pelo homem, tudo isso vai passar. Somente permanecerá o quê? A palavra de Deus. Por isso, ouvintes, nesses últimos dias que estamos vivendo, Deus está chamando o seu povo para uma obediência à palavra. Você não pode crer, você não pode ver um Deus dividido. Você tem que ver um Deus unificado em sua palavra. E milhares e milhares de religiões, uma ensinando de um jeito, outra ensinando de outra. Como poderia Deus levar o povo e dizer, não importa, qualquer igreja que você esteja, tanto que você seja fiel a ela, eu te levarei? Não, Deus tem compromisso com aquilo que está escrito. Deus, ele somente irá querer saber naquele dia se você esteve comprometido com a palavra. Deus não irá perguntar se você esteve comprometido com a religião. Deus irá ver se você esteve comprometido com aquilo que está escrito. É um tempo de trevas que estamos vivendo, é trevas de todos os lados, é engano religioso, mas a Bíblia diz em Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, que no tempo da tarde haveria luz. Deus tem enviado uma luz nesses últimos dias, através de um profeta mensageiro, assim como está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 5 e o versículo 6, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos filhos aos pais. Deus envia um profeta nesses últimos dias, para converter a nossa fé de volta à fé dos pais, de volta ao batismo apostólico, de volta à ceia apostólica, de volta à doutrina apostólica, porque a Bíblia diz no livro de Efésios que a família de Deus, ela está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então a família de Deus, ela está edificada sim, neste fundamento, no que está nas Escrituras, na mesma fé apostólica, no mesmo batismo apostólico. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Estamos prestes ao arrebatamento. Logo sucederá esse grande evento, a vinda de Jesus Cristo. Quem poderá subir? Aqueles que se comprometeram com a palavra, aqueles que disseram, a mim convém cumprir com toda a justiça. Não importa se me chamem de louco, não importa se eu seja desprezado pelas pessoas, a mim convém cumprir com todas as Escrituras. Que Deus vos abençoe, ouvinte, que essa palavra possa penetrar em teu coração. Lembre-se, Deus somente tem compromisso com sua palavra. É ali onde Deus está te esperando. É em sua palavra, é daquilo que está escrito. Mesmo que aquilo que está escrito pareça loucura para o mundo, mas você posicione por ela, assim como os grandes homens de Deus. Parecia loucura para o mundo os ensinamentos de Noé, mas ele estava disposto a cumprir com toda a justiça, a ficar com aquilo que Deus disse. Ele não queria saber dos conselhos dos homens, ele queria saber com o que estava escrito. Assim também eu te digo nessa oportunidade, ouvinte, fique com o que está escrito, se comprometa com a palavra e você não vai se decepcionar naquele dia. Mas se você deixar a palavra de Deus de lado, certamente uma grande decepção te esperará no final do caminho. Mas eu creio que cada um de nós queremos receber as boas-vindas de Cristo naquele grande dia. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, é a minha oração.